Bem, povo abençoado, o Senhor Todo-Poderoso, Ele falou hoje de uma forma muito tremenda a respeito da complacência do Quênia, como o Senhor tem amado o Quênia e visitou o Quênia. E todas as pessoas podem ver que o Senhor queria usar o Quênia como um exemplo entre as nações gentílicas de como se preparar para a gloriosa vinda do Messias. A mesma nuvem que andou com Deus, o povo da aliança de Deus, é a mesma nuvem que veio andar com vocês nesta peregrinação para o céu. Como você pode ignorar isso quando o fogo do céu está vindo com tanta fúria, com tanta ira e juízo para sempre? E Deus estendeu um braço de graça tão grande, um gesto tão grande de amor, dizendo: eu quero andar com vocês, para que eu possa usar vocês como uma nação sacerdotal entre os gentios, para que eles possam ver como se preparar para a vinda do Messias. A mesma nuvem que andou com o tremendo povo da aliança de Deus veio para andar com vocês. Vocês não entendem. O que é tão difícil que vocês não entendem? Por que é tão difícil para vocês entenderem? E todos sabem que quando você anda com Deus, você tem que viver para agradar a Deus. Agradar a Deus torna-se o seu comando diário. Agradar a Deus torna-se o seu estilo de vida diário. Agradar a Deus torna-se o seu dever diário. Essa é a sua obrigação. Quando Ele já veio para andar com vocês na nuvem da glória. E vocês sabem que Ele espera que vocês o honrem. Quando você anda com Deus, você deve honrá-lo. Simplesmente olha na Bíblia. Olha os 40 anos andando com Ele no deserto. A coisa-chave foi honrá-lo. Honrar a Deus é totalmente imbatível, é indiscutível. E você pode dizer: veja como eles estão andando. Nós andamos na mesma direção. Você não pode estar andando em direção oposta quando você está andando com o Senhor. Então, que tipo de caminhar é este quando os quenianos estão tentando andar na direção oposta? Enquanto Deus Todo-Poderoso está liderando-os em outra direção para o reino de Deus, o que é bom para eles. Então, esses são os assuntos e as questões que o Senhor agora está levantando, dizendo até onde Ele vai esperar. Levantando os seus aleijados um após o outro, ano após outro, um ano passa, 136 aleijados, então mais aleijados tantos, e as nações estão ansiando por isto. Vocês não podem estar andando na direção oposta se vocês estão andando com Deus. Vocês vão simplesmente sendo levados de Goshen para a terra prometida. Aqueles que andam em outra direção, você sabe o que acontece com eles? O que acontece com eles? O que aconteceu com eles está na história, todos sabem. E vocês sabem muito bem que quando você anda na mesma direção, você vai chegar no mesmo destino. Então você vai chegar. Mas como você vai chegar no destino do reino de Deus quando quem está tentando andar na direção oposta e os líderes não estão prestando atenção, as outras igrejas não estão prestando atenção? Na verdade, eles estão andando na direção oposta e Deus não está com eles. Os aleijados deles não estão andando. Como então eles vão chegar no mesmo destino? E vocês sabem muito bem, se você ler na Bíblia, o caminhar que trouxe o povo da aliança de Deus para a terra prometida, naquela caminhada, há entendimento, eles tiveram que chegar ao entendimento entre o Senhor e eles. Teve que acontecer um entendimento para que a caminhada fosse bem sucedida. Em outras palavras, há regras para essa caminhada. Você obedece a Deus, Ele te ajuda. Você honra o Senhor, Ele te ajuda. Você honra esta voz dos seus profetas, então Deus te ajuda, porque então você está próximo deles. Então eu sou aquele que Ele está usando para falar com vocês. Então há regras. Você tem que se entender um ao outro quando você anda com Deus. Um tem que entender o outro, não é alguém fazendo outra coisa.
E o Senhor quer fazer outra. Então você espera chegar no mesmo destino. E foi tão importante, assim como é agora, que você ande com Deus para que você possa chegar no mesmo lugar. E ao andar com Deus, significando foi tão importante, se você ler a sua Bíblia, que eles entenderam o que mais importava para Yahweh, a agenda daquela caminhada. O objetivo daquela caminhada, o que era mais importante era chegar no destino prometido. Então, você não pode se separar, Deus está te dirigindo, você se rebela e vai para o outro lado. A mesma coisa neste tempo. Deus veio para andar com a igreja porque Ele queria alcançar o que mais importa para o reino de Deus, para que Jesus vença e para que o avivamento se espalhe por toda a terra, para que as nações possam ver a partir de vocês, porque vocês são uma sala de aula para as outras nações. Então, nós sabemos que ninguém pode ir sem Cristo Jesus. Você não pode andar com Deus, com outros deuses e dizer, nós estamos andando com Deus. Não, é somente através de Cristo Jesus. Vocês têm que saber as coisas que Deus não tolera. Adoração a ídolos, idolatria, imoralidade, corrupção, evangelho da prosperidade, todas estas coisas que conduzem a igreja para o diabo, mundanismo, impiedade, todas estas coisas. Deus esperava que vocês aprendessem pela Bíblia, que se você aprender pela Bíblia, 1 Coríntios 10, 11, ele diz... Todas estas coisas lhe sucederam como exemplo e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, tudo isso você vê na Bíblia, está para você ler, para você saber como andar com Ele. Tudo com a caminhada no Egito, no deserto, tudo isso foi escrito para vocês. Então, quando ele veio, ele esperava que vocês entendessem as coisas que ele não gosta. E você tem que se livrar dessas coisas nesta caminhada. Você tem que se livrar do pecado. Vocês sabem muito bem que o pecado é um retrocesso. É uma reprovação para vocês. O pecado vai te puxar em direção ao diabo, em direção ao inferno. Entretanto, nesta jornada, vocês estão tentando incorporar o pecado. Como? Então, o Senhor esperava que vocês tivessem um relacionamento próximo com Ele, com Jesus. Um relacionamento próximo nessa caminhada para que Ele possa te ajudar. E que nesta caminhada com a sua vida e as suas famílias, vocês então deveriam estar glorificando a Deus agora como pessoa, como família, como comunidade, como nação, e serem totalmente separados do mundo. Vocês não podem glorificar o Senhor estando unidos. Unir o mundo na sua caminhada cristã, estar amalgamado. E o propósito da vinda dele é para que vocês o conheçam como Deus. A Ele a quem vocês estão adorando, Ele diz, outras pessoas adoram o que eles não conhecem, mas Ele veio para que vocês soubessem que o Deus que vocês adoram, Yahweh, o Deus de Israel, é Ele que vocês estão adorando. E que nesta caminhada, uma vez que você chega lá, você vai evitar o falso cristianismo daqueles que não conhecem a Deus. E o falso cristianismo com certeza te seguraria, vai te segurar e te impedir em todo o esforço para chegar aonde Deus está te levando. Na verdade, é um impedimento para você andar com Deus. No livro de Mateus, capítulo 15, ele diz o seguinte, Mateus, capítulo 15, versículo 8. Isso é o que o Senhor diz. Ele diz, este povo me honra com seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Em vão me adoram, os meus ensinamentos não passam de regras. Olha isto. O Senhor Todo-Poderoso está dizendo que nesta caminhada Ele esperava
que nunca jamais vocês iriam aceitar o falso cristianismo, porque ele agora veio. Por que então aceitar o falso caminhar cristão, do falso cristianismo? Ele já veio. Então, qual seria a razão para vocês continuarem sendo falsos? Que o falso cristianismo que você vê hoje vai impedir o seu caminhar com Deus? É isso que o Senhor está dizendo? Que não há espaço para o falso cristianismo. Mas quando você olha a igreja deste dia presente, até mesmo quando a glória de Deus veio, eles ainda são falsos, estão abraçando o falso cristianismo. Que triste. No livro de Colossenses 2, do 20 ao 22, ele diz o seguinte. Ele diz, Colossenses 2, 20 em diante, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, como se ainda pertencessem ao mundo, se submetam às regras do mundo? Ele veio te libertar do falso cristianismo, do cristianismo deste mundo, para que você possa focar no cristianismo celestial da cruz e do sangue, o lindo avivamento da vinda do Messias. Não manuseie, não toque nisso, não prove, não toque. Todas estas coisas que têm a ver, têm a ver com as coisas que estão destinadas a perecer pelo uso. Elas se baseiam em ensinamentos e mandamentos humanos. Ele diz, não se envolva nesta vida falsa que está em todo o cristianismo deste país. Por que eles ainda estão andando assim quando a nuvem de Deus já veio? E as outras nações estão observando, desejando aprender do Quênia. Qual a experiência que vocês têm de andar com Deus? Então eles descobrem que vocês ainda estão andando no cristianismo moderno, cristianismo da prosperidade, no qual vocês estão andando. Realmente, estas coisas, estas regras têm de fato a aparência de sabedoria com sua pretensiosa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear a sensualidade e os impulsos da carne. Este é o falso cristianismo que você vê hoje, que está impedindo e segurando a forma como os cristãos estão andando com o Senhor hoje. Isaías capítulo 29. Isaías 29, ele diz o seguinte, 29, 13, ele diz, assim diz o Senhor, este povo se aproxima de mim com a sua boca, e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Oh, quão terrível, que tragédia, povo abençoado, que a nuvem de Deus possa vir, Deus querendo usar vocês como um exemplo para as nações, e quando Ele vem todo o caminho para visitar vocês, para que vocês pudessem andar com Ele honrosamente diante dos olhos das nações como uma nuvem de testemunhas. Eventualmente agora, para que eventualmente as nações possam aprender a andar com Deus, mas em vez disso, o que você tem é vergonha. Você está tentando andar em desonra, pecado, na direção oposta. Em Tiago 1:26 ele diz, o livro de Tiago 1:26, ele diz o seguinte. O livro de Tiago, capítulo 1:26, ele diz, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, e a sua religião não tem valor algum. Hoje os cristãos estão envolvidos em muita pornografia, eles estão envolvidos em pregar falsa doutrina, eles não temem.
Eles estão pregando o evangelho do estômago aqui agora. Como você vai conseguir entrar no reino da glória? E ele veio para andar com vocês. Ele quer andar com vocês e trazer vocês para um lugar onde vocês nunca estiveram antes, para o reino de Deus, povo abençoado. Como então você anda quando você não consegue entender os valores de Deus, as coisas que importam para Ele, o temor de Deus, a santidade sendo centralizada, a justiça sendo chave? Como que a nação pode continuar desta forma e Deus ainda continua amando-a? 1 João 2,9 ele diz, todo aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, ainda permanece nas trevas. Olha isso. Ele está dizendo que tem uma forma pela qual você tem que andar como cristão. E os cristãos de hoje estão envolvidos em falso cristianismo. Eles estão andando de uma forma que é inacreditável. 1 João 2,4, ele diz, aquele que diz, eu conheço Jesus, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nesta pessoa. Isso é falso cristianismo, é isso que está cheio em todo o mundo, e eles estão ansiando pelo verdadeiro cristianismo, o verdadeiro caminhar com Cristo. Como que eles vão aprender se você, a igreja que foi visitada de uma forma tão poderosa, tornou-se complacente, apóstata e voltou ao pecado, literalmente. Em outras palavras, vocês estão desonrando a glória de Deus, sendo que a glória de Deus foi colocada sobre vocês. 1 João 6, 5:6. Todo aquele que permanece nele não continua nos seus pecados. Aquele que continua no pecado não viu a Cristo, nem o conhece. Como você pode dizer que conhece a Cristo e continuar no pecado? Este é o falso cristianismo, que ele veio para te purificar, que ele veio para você abandonar e agora andar com ele. Ele andou com os filhos de Israel até eles entrarem. Como que você vai entrar agora quando ele está tentando andar com você, mas você está andando em outra oposição? Você quer voltar para o Egito? 1 João 3, de 8 a 10, ele diz, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Foi para destruir as obras do diabo. Ninguém, todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Assim como nós sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, não é filho de Deus. E também quem não ama o seu irmão e irmã. Então ele vem muito claramente neste pecado perpétuo que você vê na igreja e alegando, fingindo que estão andando com Deus. Como que isso é possível? Ele disse, este é o falso cristianismo, você não pode fazer isso. Você não pode fazer uma coisa como essa, disse o Senhor. Você tem que se arrepender, ele diz. Então, em 3 João, ele diz, amados, não imitem o que é mal. Todo aquele que imita o que é bom é de Deus, mas aquele que faz o que é perverso nunca viu a Deus. Novamente, Deus vindo muito abertamente para repreender este falso cristianismo, esta falsa salvação que você vê sendo praticada aqui no Quênia, quando a nuvem de Deus, na verdade, veio, vocês foram visitados de uma forma poderosa. Tudo que Ele espera de você é que você seja separado do mundo, separado do mundo. Ele espera que você seja separado do mundo e da corrupção moral deste mundo. Como? Em Colossenses capítulo 3, Colossenses 3:10, ele diz,
e vos revestistes do novo homem, que se refaz, está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. É isso que vocês deveriam estar fazendo. Esta visitação é tão grande que vocês deveriam estar perpetuamente, constantemente, ininterruptamente sendo transformados à imagem de Cristo. É para isso que ele veio. Até quando o Senhor terá paciência por vocês, esperando por vocês para ser corrigidos? O Messias está vindo, o Messias está prestes a vir e muitas nações estão esperando. Nós precisamos sair para as nações e trazer o avivamento para eles. O céu não foi feito somente para o Quênia. É por isso que Deus pode vir e falar, eu agora vou dar minha volta, vou destruir tudo aqui que vocês construíram aqui. Enoque andou com Deus, Abraão andou com Deus. Você pode pegar esses exemplos e ver como eles andaram com Deus. Tudo isso é um exemplo escrito para vocês como exemplo, para que vocês possam aprender. Vocês que agora estão vivendo o fim dos tempos. Quando Enoque andou com Deus em Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo, ele honrou a Deus, ele temeu a Deus, ele foi fiel a Deus. Quando Noé andou com Deus em Gênesis capítulo 6, Noé obedeceu a Deus. Noé andou com Deus tão próximo dele. Noé amou a Deus tanto. E naquele tempo, lembre-se, era uma geração muito rebelde. Você pode imaginar o pano de fundo no qual Noé, em que contexto Noé honrou a Deus? O povo rebelde naquele tempo foi tão horrível que quando você olha Gênesis 6, você vê o tipo de rebelião que Deus estava falando. Ele disse pior, e você diz que é a mesma rebelião nesta era e até pior. A rebelião cresceu terrivelmente. Os anjos caíram do céu e agora eles estão agindo perversamente na terra, por isso que ele vai julgar a terra. Então vocês se tornam tão perversos, mais perversos do que eles, como? Então Deus Jeová até mesmo se arrependeu de ter criado o homem, e a igreja de hoje está no mesmo lugar. Se você ler o livro de Gênesis 6, ele diz que quando os seres humanos começaram a crescer em quando os seres humanos começaram a crescer em número, se multiplicar na terra, e nasceram-lhe filhos, os filhos de Deus, olha estes anjos, viram os filhos dos homens, as filhas dos homens, que eram formosas, então eles casaram com aquelas que eles escolheram. Então o Senhor disse: o meu espírito não contenderá com os humanos para sempre, porque eles são mortais, e os dias deles serão 120 anos. Os nefilins, estes são os filhos de Deus. Então, eles estavam na terra naquele dia. Então eles foram até as filhas dos homens e tiveram filhos com ele. Veja essa abominação. Então os nefilins vieram disto. Eles eram os heróis daquele dia, famosos. Então o Senhor viu quão grande tornou-se a iniquidade do homem sobre toda a terra, e que toda a inclinação do pensamento do coração era sempre para o mal o tempo todo. O Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e o coração dele foi cortado. Então disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei, a raça humana que eu criei, e os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los criado. Mas Noé, porém, encontrou favor diante de Deus. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua geração. E ele andou fielmente com Deus. Deus veio andar com você, Quênia. Veio andar com a igreja deste dia presente. Você tem andado com ele fielmente? Noé, é dito dele que ele andou fielmente com Deus.
E se você olhar o versículo 14, você vê esta era presente. Ele diz: então, você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Deus quer que essa geração saiba que Ele está vindo para julgar o mundo e você tem que entrar na arca da cruz para que você possa escapar. Porque todo aquele que confessar o nome de Jesus será liberto. Deus é fiel, como está escrito no livro de João. E a iniquidade desta era é até pior. É por isso que Deus Pai pode vir todo o caminho desde o céu visitá-los e eles tentam ignorá-lo. Como é possível? Como ele não corre? Como eles podem ignorar uma salvação tão grande? Tentando continuar com falsas profecias, falsos profetas, pecado e imoralidade. Como? Quando o precioso sangue de Jesus já trouxe arrependimento de pecado, trouxe arrependimento, perdão de pecado, trouxe remissão de pecado, um novo nascimento, a salvação da graça, santificação. Como você pode então ignorar uma salvação tão grande como esta? O Senhor está tentando te alcançar. Que você que nasceu pela injustiça, mas Ele agora diz, não, Ele agora quer te cobrir com as vestes de justiça. Ele quer te vestir com as vestes do sangue de Jesus. Ele quer te trazer para a eternidade dEle. Como você pode ignorar isso, povo abençoado? Eu não consigo entender. Como uma geração pode ignorar uma salvação tão grande como esta? Entretanto, vocês sabem que rejeitar a salvação de Deus traz severas consequências. Você se lembra de Israel? Ele diz, ai de vocês! Porque você não... Ai de você, por quê? Porque você não conheceu a hora da sua visitação, você não reconheceu a hora quando Deus veio para você, tornou-se trágico. É terrível perder a hora da sua visitação. Toda aquela geração, e esta geração está pagando um preço insuportável. Toda a nação, toda a comunidade, todas as pessoas, todas as comunidades, todo mundo, toda a geração pagaram um preço insuportável. As consequências quando você ignora a visitação de Deus. Veja o coronavírus. Líderes morreram, crianças morreram, é inacreditável. Ele está dizendo que o orgulho vai te derrubar. O orgulho não pode se sustentar. Deus vai remover o favor e a graça de vocês e as consequências de ignorar esta visitação. E Ele vai fechar a porta do arrependimento. Nós lemos em Mateus 25, do 10 a 11, quando Ele entrou com as fiéis e as outras vieram, Ele disse, para vos dizer a verdade, eu não vos conheço para as virgens tolas. Ele fechou a porta. Ele pode fechar a porta da adoração. Vocês viram o coronavírus? Ele agora está pedindo para vocês adorá-lo. Mas quando o coronavírus veio, quando eu dei aquela profecia, houve o tempo quando as pessoas ficaram trancadas em suas casas e eles ansiavam por ir para a casa da adoração para adorá-lo, mas Deus fechou ele. Nenhum sacerdócio, nenhum rei, nenhum sacrifício, nenhuma oferta. Ele fechou tudo, Ele não se importa. Sem sacerdotes, sem sacrifício, Deus abandona as pessoas que não se arrependem, que são impenitentes. Ele vai abandonar você. Ele vai abandonar você se você não se arrepender. Então você passa por uma grande tragédia que se chama grande tribulação, que vai consumir a terra. Isto é terrível. A vida que a igreja está vivendo neste mundo é cega. É cega porque eles estão buscando as coisas do mundo. Cegou o homem que não pode ver o tesouro do Messias, o tesouro de Deus e do Messias. Ai! Isso é inacreditável. Eles compraram Jesus por 30 moedas de prata, e nesses dias também, eles estão trocando Jesus e estão estimando o valor de Jesus em 30 moedas de prata. Eles não podem ver o tesouro do Messias, e eles estão perecendo, o juízo está vindo, o corona está devastando-os.
A guerra na Ucrânia está devastando o mundo inteiro. Se você não se arrepender, Deus vai te entregar ao pastor bruto e brutal, terrível da grande tribulação. Como você pode ignorar a Deus? E, entretanto, o Senhor veio na sua nuvem, na nuvem da sua visitação, e Ele está dizendo para vocês que é somente pelo sangue de Jesus que você pode nascer de novo. Somente pelo sangue de Jesus você pode entrar no céu. Somente pelo sangue do Cordeiro o seu pecado pode ser removido desta terra e de você e da igreja e desta geração e desta terra. What is this? O que é isso? O Senhor está clamando para vocês. Deus está clamando. Deus não está chorando. Ele está chamando a sua atenção. Ele está vendo para onde vocês estão indo e Ele está vendo destruição. Quão terrível, povo abençoado. Os servos que agora estão falando com vocês, eles ficaram em Kakamega e eles disseram, enquanto o Senhor vive, o Deus a quem eu sirvo, o Deus diante de quem eu estou, e eles trouxeram chuva instantaneamente, eles ficaram lá de pé em diante e disseram, enquanto Deus vive, aquele Deus diante do qual eu estou, novamente chuva, o céu obedeceu, foram ao da maravilha, e disseram, enquanto o Senhor viver, aquele diante do qual eu estou e eu sirvo, novamente, que sim, é o da maravilha. Eles ficaram em Lima, Peru. Enquanto o Senhor vive, aquele a quem eu sirvo, diante do qual eu estou, novamente chuva. Pelo que é que vocês estão esperando? O que vocês estão esperando? Ele está dizendo que você tem que estar ciente da presença de Deus. Ele visitou. Você não pode viver como se Ele não tivesse visitado. Porque agora você está vivendo bem diante dos olhos do Deus vivo. Então, quando Deus vem na sua nuvem assim, nada terreno pode ser espetacular para você novamente. Nada desta terra pode ter algum valor para você. Este é o primeiro valor que Ele te dá. Quando Ele fala da glorificação, falando da transfiguração, falando da ressurreição, como que alguma coisa desta terra pode ser mais precioso para você novamente? Então, estando na presença do Senhor e ficando diante do Senhor é de extrema gravidade, povo abençoado. Extrema gravidade. O Senhor está advertindo que ficar diante dele não é uma brincadeira. Romanos capítulo 14. O livro de Romanos capítulo 14, ele diz o seguinte, e eu vou ler o versículo 10 e 11, de 10 a 12. Romanos 14, 10. Portanto, você, por que julga seu irmão ou irmão? Por que você despreza-os? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, porque por mim mesmo jurei, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus, diz o Senhor. Ele diz que ficar diante do Senhor é dar contas, é prestar contas. E o inferno é um lugar terrível. Ele está tentando ajudar esta geração e esta nação, esta igreja do Quênia para não ir para o inferno. Mas quando ele estende um amor tão grande, ele esperava que você estendesse amor para mim. Eu estendo honra para você, esperava que você estendesse honra para mim, mas ao contrário, vocês estão indo em direção ao inferno. O inferno não é um lugar de férias, não, é terror eterno. Não é nem exterminação da sua vida, não. Você vai permanecer consciente, vivo, sendo julgado em uma base diária, dia e noite, não há feriado, não há final de semana. Então a morte será apenas uma porta para te conduzir para este juízo se você não mudar. Esta geração, por que vocês esqueceram o Senhor, abandonaram o Senhor? É tremendo, é inacreditável. Por que vocês abandonaram, esqueceram o seu Criador? Yahweh veio até vocês.
Ele veio até vocês, ele trouxe o rio da água da vida para vocês. Aleijados estão sendo levantados, todos os lugares onde havia morte, e quando o rio chega lá, ele dá vida. Se você ver o livro de Ezequiel 47, Ezequiel 47, ele diz o seguinte: este é o rio que Deus Pai trouxe para vocês naquele dia. Por que então vocês o rejeitariam? E você vê que onde quer que esse rio passa, onde ele vai, quando as pernas são aleijadas, mortas, ela traz vida para as pernas e os aleijados levantam. Os cérebros estão mortos, não podem coordenar os ligamentos, os músculos. O rio passa, então ele vive novamente. E ele diz: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e eu vi água saindo de debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o leste. A água descia de debaixo do lado sul do templo, do sul do altar. Então me levou para fora pela porta do norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros. Então levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, levou-me pela água que batia no joelho. Mediu mais 500 e me levou até a água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, levou-me pela água, pelo rio, que eu já não podia atravessar, porque o rio era extremamente profundo. Um rio que ninguém podia atravessar. Então ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Então ele me levou de volta à margem do rio. Quando ali eu cheguei, eu vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: esta água flui na direção situada a leste e desce até Arabá, o Vale do Arabá, é o Vale de Israel, onde ele entra no Mar Morto. Quando deságua no Mar Morto, a água salgada ali torna-se pura. Por onde ele passar, muitos animais vão viver onde quer que o rio passe. Veja como ele traz vida onde havia morte. Haverá grande número de peixes, porque essa água flui lá e torna a água salgada em água fresca. Então, onde quer que o rio fluir, de modo que para onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi a Englaim. Haverá locais próprios para estender redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os rios do Mar Grande, os peixes do Mediterrâneo. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados. Serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão fruto, porque a água vinda do santuário de Deus chega até elas. Seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Que tremendo! Esta é a mensagem que o Senhor está tentando transmitir para esta geração, mas parece que eles não entendem. Ele trouxe aqui a água da vida. Esse é o Espírito vivificante de Deus. O Espírito vivificante de Deus. Os aleijados estão levantando onde os membros estavam mortos. Então a água flui lá. Então quando os dois profetas vêm, comandam e decretam, a água flui lá. E então o Espírito vivificante de Deus
traz para vocês o sangue de Jesus que te alimenta, que te cura, que estabelece, que te restaura. E Deus está falando para vocês isso como nação, mas parece que vocês não entendem. Parece que vocês não querem entender. É incrível, é impressionante que vocês não queiram entender o gesto tão maravilhoso de amor da parte de Deus. E Ele está dizendo que a água está fluindo do trono de Deus. É o Espírito vivificante que está fluindo e fluindo nesta terra de uma forma poderosa. Água santa aparecendo e levantando, subindo até grande profundidade com grande poder de cura. A profecia do enorme avivamento de Deus vindo à nação, e vocês estão vendo a glória e o grande avivamento do qual Deus está falando. Ele está usando isto para que vocês saibam que é esta a intenção dele. O fluir refrigerante da graça, o fluir do Evangelho Santo de Jesus, o fluir do Espírito Santo, direto do templo de Deus no céu, para as igrejas, para as suas casas, levantando aleijados, abrindo olhos cegos. Qual é o problema? Como é possível que vocês não entendem? Por que é tão difícil de entender? Diga-me, Kenny, por que é tão difícil para vocês entenderem? As nações estão esperando, Finlândia está esperando. Quando há fome, veja o que aconteceu, seca. E o Senhor está dizendo que algumas vezes Ele tem que julgar para acordar um povo. A ira de Deus sobre uma geração. Então, algumas vezes Ele tem que julgar vocês. Como uma forma de preservar a santidade dEle, a honra dEle. Algumas vezes Ele tem que julgar vocês. Como uma forma de preservar o temor de Deus. Se você olhar o livro de 2 Samuel, 2 Samuel, leiam comigo. 2 Samuel, veja o que ele diz. 2 Samuel, capítulo 6. Ele diz o seguinte. 2 Samuel, capítulo 6. É por isso que Deus está falando sobre julgar o Quênia e fazer o mundo inteiro parar. Porque as pessoas estão falando, será que eles vão desperdiçar esta glória? Será que o Quênia vai desperdiçar este avivamento? Mas algumas vezes Deus tem que julgar como meio de preservar a sua santidade, a sua glória. Preservar o temor de Deus, a sua honra, especialmente quando Ele percebe que você está tentando diminuí-lo, quando Ele está apenas demonstrando amor para você. 2 Samuel, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Novamente, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Alim, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, Ele mesmo, que é entronizado entre os querubins acima da arca. Eles puseram a arca de Deus em um carroção novo. Imagina, eles fizeram 0, um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, na colina, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção, com a arca de Deus nele. E Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando, celebrando, dançando com toda a força perante o Senhor. Com toda a força perante o Senhor Todo-Poderoso. Ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos, todos os instrumentos.
Quando eles chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência, em outras palavras, familiaridade, tendo uma mente independente em vista dessa terrível visitação da nuvem de Deus lá. Lembre-se que a nuvem não está sentada lá, ela repousa somente sobre a arca da aliança. Então, se a nuvem de Deus está aqui, então quem está aqui? Então a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá pelo seu ato de irreverência, ou seja, o ato de uma mente independente, complacência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. Você pode imaginar aquela cena, todo Israel está aqui, então a arca de Deus e este corpo morto aqui. Você pode imaginar esta cena? Algumas vezes Deus tem que julgar para preservar a sua honra. Algumas vezes Deus tem que julgar para preservar a sua santidade. Algumas vezes Deus tem que julgar para preservar a sua transcendência, a sua separação da corrupção moral, para afastar dele todos os atos e ataques de complacência e familiaridade da parte do homem. Veja a cena, todo Israel está aqui, a arca da aliança está aqui na frente, então o corpo morto de Uzá está bem ali do lado. Deus está dizendo que você tem que tomar muito cuidado quando vocês estão lidando com a visitação de Deus. Você tem que tomar muito cuidado. Neste caso, eles foram chamados para cuidar do lugar onde a nuvem de Deus repousou. Mas agora a nuvem de Deus, ele mesmo veio e foi dito a vocês. E vocês não estão sabendo como lidar com o lugar da visitação aqui no Quênia. Muito sério nesta igreja, muito sério nesta era. Vocês deveriam lidar com muito cuidado, grande cuidado. Porque eles desenvolveram familiaridade, com a aterrorizante arca de Deus, a aterrorizante nuvem de Deus. E esta familiaridade foi imperdoável de acordo com Deus. Ele teve que fazer isso para estabelecer um exemplo para Israel, para que aqueles que se aproximam dele sejam santos. Ele se demonstra, então ele se mostra a si mesmo como santo. E diante dos olhos de toda a nação, ele tem que ser honrado. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que ninguém pode entender os mistérios de Deus, porque ele escolhe fazer coisas das coisas como eles fazem. Tudo que você tem que fazer é obedecer sem debate. Ele não se importa com modernismo, pós-modernismo. Ele não se importa, ele vai julgar. Ele pode levar os seus profetas para outra nação, ele pode levar os seus profetas para o Brasil, para que eles possam fazer um grande avivamento no Brasil. Para que eles esqueçam do Quênia. Eles podem estabelecer um grande avivamento se você brincar. Ele pode levar os seus profetas para o Brasil. E no Brasil eles vão ficar lá e vão fazer um grande avivamento, levantar aleijados. Grande avivamento em estádios de um lugar para outro. Isso é o quanto que os brasileiros querem entrar no céu. Não apenas os quenianos. Você não pode abusar Deus no Quênia. O Senhor está dizendo que Deus não pode suportar nenhum tipo de ataque à sua santidade e à sua honra. Ataque à sua honra, a afrontar a sua bondade quando ele está apenas levantando aleijados, levantando pessoas com enfermidades graves. Hebreus 10, 21, ele diz. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 31, ele diz. Hebreus 10, 31, ele diz. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por quê? Porque depois de aqueles que trataram como coisa impura o sangue de Jesus que o santifica, aqueles que insultaram e abusaram o Espírito da graça, então ele diz, eu mesmo vingarei os que pisarem o sangue que o santificou, que eles pisaram. Deus não pode suportar uma afronta à sua honra, uma afronta à sua santidade, à sua justiça, uma afronta à sua
respeito e dignidade, especialmente quando Ele te demonstrou amor. É impressionante, povo abençoado, que no Antigo Testamento as pessoas respeitavam e reverenciavam a presença de Deus, eles temiam a presença de Deus, eles honravam a presença de Deus. Deus é misterioso, nós não podemos entender a Ele e os seus profetas. Dessa forma, eles se submetiam à vontade de Deus, mas as vidas deles, em face da visitação, era caracterizada por temor, respeitando a presença de Deus, sendo aterrorizando diante da presença de Deus, reverenciando e honrando a presença de Deus. Porque quando eles viram os milagres de Deus e as maravilhas de Deus, eles reverenciaram a presença de Deus, eles respeitaram a presença de Deus, temiam e se aterrorizavam pela presença de Deus, honravam a presença de Deus. Mas a igreja deste dia presente perdeu o terror de Deus, o respeito de Deus. Eles perderam a honra de Deus quando Ele veio na sua nuvem. Isso é virtualmente imperdoável, Ele não pode perdoar. Eles podem destruir este avivamento e me levar para o Brasil e fazer um avivamento por 10 anos no Brasil, até o Messias vir e jogar fora o Quênia. Quênia, onde você pensa que você está, Ele pode acabar com vocês e ir para o Brasil. Eu já comecei a fazer contato com os meus filhos no Brasil. Então posso abandonar você, Quênia? Como você não sabe que eu estou de pé somente com o Senhor? Você não pode pisar na glória do sangue de Jesus, a glória de Deus. E então esperar que tudo fique bem. Jesus Cristo foi humilhado na cruz. Ele nasceu em pobreza. Ele teve que escapar dos seus assassinos. Muitas vezes que queriam matá-lo, ele foi totalmente rejeitado, terrivelmente perseguido, terrivelmente caluniado, terrivelmente zombado, terrivelmente difamado, caluniado, terrivelmente desertado, torturado, terrivelmente pregado na cruz, sepultado em um túmulo emprestado. Como então você espera que ele ignore a visitação de Deus preparando o caminho para Jesus? E espera que eu vou permanecer aqui. Eu posso abandonar vocês, diz o Senhor. Quem são vocês, Quênia? E a nação vai desmoronar. O estado do Quênia vai desmoronar se eu for embora. Literalmente vai desmoronar e vai se tornar um deserto. Cristo Jesus sofreu. E Ele espera que, em face desta visitação, se você realmente é um cristão genuíno, não falso, você teria jogado fora a apostasia a qualquer preço. Você teria se preparado para a vinda do Messias. Vocês teriam rejeitado a apostasia e estariam ansiando pela vinda do Messias, pela vinda de Jesus, pelas recompensas preparadas no céu. Em Filipenses, capítulo 2, ele diz... O livro de Filipenses, capítulo 2, versículos de 9 a 11, ele diz: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, todo joelho se dobre no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. É isso que deveria ter acontecido nesta terra. Todos já deveriam ter parado com a adoração a ídolos, a imoralidade. A nuvem de Deus veio. Agora veja, Deus quer destruir o país. Eu vou embora e eu vou para o Brasil e fazer um grande avivamento no Brasil. Eu vou fazer um telefonema e eu irei ao Brasil. Eu vou abandonar vocês. Os quênias sempre pensaram, porque eles pensaram que o céu foi feito para eles. Como? Como você abusaria a visitação de Deus que veio para transformar as suas vidas, mudar suas vidas e preparar para a vinda do Messias? As nações estão esperando.
As nações estão esperando. E você está segurando elas. Toda vez os quenianos pecam em pecado, os quenianos fazem isso. Como é possível que vocês não sabem que Deus trouxe para vocês a visitação do Messias na cruz? E então ele veio com a sua nuvem, a ressurreição de Cristo, ele veio com a sua nuvem. Deus estava simplesmente dizendo, agora vocês podem se arrepender. Agora vocês podem fazer um arrependimento nacional, porque vocês viram com os seus próprios olhos, e ele não matou todos. Ele poderia ter matado toda a nação por ter olhado para eles com olhos nus, com seus olhos pecaminosos. O Senhor está dizendo que o arrependimento para o qual ele está chamando vocês é um benefício para vocês, Quênia. Ele diz que o juízo de Deus está vindo, então ele está chamando toda a nação do Quênia para se arrepender, significando Deus quer salvar você. Ele quer que vocês escapem das terríveis consequências da ira de Deus. Ele quer restaurar vocês. Diga para eles se arrependerem, diga para este povo se arrependerem, então eu vou restaurá-los. Caso contrário, eles saberão que a boca do Senhor falou, significando ele quer restaurar vocês. Ele quer preparar vocês para o reino de Deus. Como que vocês não podem ver? Por que vocês estão recusando o arrependimento? Arrependimento é para humilhar o seu coração, para que vocês possam se apartar da altivez e o orgulho que te leva para o inferno, para que você seja humilde e se preparar como igreja para o reino de Deus. Somente a justiça entrará no céu, vocês sabem disso. Somente a santidade pode entrar no reino da glória, no estado eterno. Como é possível que vocês não podem ver os benefícios que a nuvem de Deus trouxe para vocês? Os benefícios que os dois profetas de Yahweh trouxeram para vocês? Eles trouxeram arrependimento para que haja perdão de pecados e evitar a morte, para que vocês não sejam julgados, para que vocês sejam justificados, para que vocês recebam a justiça de Deus. É por isso que ele trouxe arrependimento. Esta é a promessa, a aliança que ele prometeu, para que vocês possam participar das promessas da aliança de Deus. O arrependimento, que é para que vocês possam, para que o sangue de Jesus possa amenizar Deus, a ira de Deus em relação a vocês, para que a maldição seja retirada, para que vocês tenham a vida de Deus em vocês, que o pecado seja purgado e a vida eterna possa entrar em vocês.